Vamos falar de erros e acertos da maquiagem? Hoje eu trago pra vocês algumas diquinhas de coisas que ao longo de como eu fui aprendendo a me maquiar, eu errei, eu vejo muita gente fazendo e eu quero poder com essas dicas trazer como vocês não cometerem esses mesmos erros que eu, ou se cometem, aprimorar a maquiagem de vocês. Então, fica ligado nesse vídeo. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Assis, do diariodamoda.com.br. E antes da gente ir pro vídeo, deixa aqui ó, seu like, sua inscrição, comentário com outros vídeos que vocês queiram, com sugestões, que eu amo ouvir vocês. E tudo isso ajuda o YouTube a entregar mais o meu vídeo pra outras pessoas. E agora vem comigo ó, pros erros e acertos da maquiagem. Primeiro erro que vamos falar hoje é o primer. E por que eu tô falando isso? Esses primers assim, ó, que são siliconados, eu vou mostrar um outro exemplo. Assim também, ó, que eles podem ser em bisnaga ou em potinho. Normalmente, eles fazem efeito de blur. Então, todos que falam assim, ó, blur, são o quê? São minimizadores de poros. Então, você vai passar só na região de poros. Qual que é o erro? Normalmente a gente passa, você pode ver vídeo de blogueiras ou várias pessoas, eu fazia isso, passar no rosto inteiro. Não tem sentido, se eu passo numa região aqui ó, que já é liso, que não tem poro, isso aqui só vai fazer a base escorregar do rosto. Então, somente região de poros dilatados. Quando é produto assim em potinho, eu pego com uma espátula ou com a ponta do pincel com cabinho, para não contaminar o produto. E você vai fazer o quê? Vai passar onde tem poros dilatados, que no meu caso é aqui, ó, a bochecha, é aqui o queixo, a testa um pouquinho, só aqui, ó, nesse comecinho. Vou espalhar, dar batidinhas para ele penetrar e esperar 1 minuto. Esse tipo de primer, ele vai preencher aqui, então ele vai justamente, ó, preencher os buraquinhos que são os poros dilatados e deixar a pele mais lisinha. Erro número 2 é passar a base esfregando, passar ela assim, ó, com o pincel. Isso só vai fazer com que ela fique marcada e eu vou mostrar pra vocês a diferença. Ó, peguei aqui o BB Cream da Misha, vou usar um pincel Kabuki, então não é o pincel que influencia nisso. Tanto pincel quanto esponja vocês vão passar com batidinha. E vou passar aqui, ó, arrastando. Como a gente passava antigamente por conta do pincel língua de gato. Agora, do outro lado, aqui no queixo, com batidinhas. Ó, percebe que é um movimento leve, batidinha. Olha a diferença. Aqui, eu arrastei, tá vendo, ó? A marca do pincel, bem aqui, ó, uns riscos. Aqui, eu dei batidinhas. Não tem nenhum risco. E se você é do time que prefere pincel, mas ainda acha que fica um pouquinho marcado, pode pegar uma esponjinha depois de ter passado no rosto inteiro e, ó, dar um acabamento e tirar o excesso de base que tem com uma esponjinha limpa. Então eu vou terminar de passar essa base agora com batidinha, já que vocês viram a diferença no rosto, pra gente ir pra próxima etapa. Etapa do corretivo. Se você não tem uma olheira muito grande, muito marcada, que por sinal, se você tem, precisa de um corretivo, primeiro, antes da base, um que seja corretor de cor, que eu ensinei aqui nesse vídeo. Mas se mesmo com toda essa etapa do corretivo da base você tem uma olheira muito profunda ou muito grande, você faz o triângulo invertido. Triângulo invertido é o quê? Eu vou passar, ó, toda essa região fazendo isso aqui. É um triângulo virado para baixo. Isso aqui a gente via muito, mas não precisa fazer. Eu tô mostrando o jeito que eu faço hoje e o jeito que eu fazia. Pra quem não tem muita olheira, isso daqui vai cobrir? Vai, mas vai ser excesso de produto. E tudo de excesso ajuda a marcar mais. Então, se você assim como eu, ó, quase não apareceu a olheira, você só vai fazer isso aqui. Só esse cantinho é o suficiente pra espalhar com a esponjinha. E se quiser um corretivo um pouquinho mais claro, ó, aqui também pra levantar o olhar, pra clarear um pouquinho. Olha a diferença de quantidade de produto para não acumular na linha. Isso aqui acumula muito mais. Esponjinha
limpa, ó. Tô pegando um pedaço totalmente sem base, sem nada. E vou aplicar com batidinhas também. O ideal é aplicar para que fique tudo uniforme, não tenha nada marcado na base. Mais um erro, que na verdade não é erro, mas a gente fica muito na dúvida, é em relação ao contorno. E qual a diferença de contorno e de bronzer? Eu trouxe aqui 2 produtos para mostrar para vocês a diferença e o que você vai escolher na hora de fazer um contorno. O famoso Hoola da Benefit. Quando você abre aqui, ó, vocês conseguem ver? Ele é um tom acinzentado, que é para dar naturalidade pro contorno da pele. E completamente opaco. Agora, o Dallas, também da Benefit. Tom é o mesmo, porém ele tem um pouquinho de brilho. O bronzer costuma ter brilho, costuma ser um pouquinho mais quente, que não é esse caso. Olha a diferença. Consegue perceber que esse aqui, ó, tem um leve brilhozinho? Ainda com a pele molhada da base e do corretivo apenas, eu vou fazer esse contorno rapidinho. Não vou usar aquele que eu mostrei, eu vou pegar uma paletinha de contorno bem de leve, com tons opacos, batidinha, tiro excesso e faço o contorno. Sempre aplicando, ó, com batidinhas. Uma vez aplicado esse contorno, ó, ele tá um pouquinho mais marcado, mas ele grudou. Então quando a gente selar, vai esfumar, mas ele vai durar. Eu vou aplicar um pouquinho do que eu mostrei que tem cintilância, mas agora nesse caso, eu já dou uma misturada. Então eu já primeiro marquei com o que é opaco. Bem de leve, tiro o excesso. E ó, só um pouquinho para dar um leve brilho. Mas o contorno primeiro, ideal, ele deve ser fosco. Aqui eu tô fazendo isso pra dar uma leve acinzentada no que eu passei também. Blush. E qual é o erro que a gente faz com blush? Bom, primeiro, tonalidade, não tem erro, intensidade, vai de gosto. Tem gente que gosta mais discreto, tem gente que gosta mais chinelado. Isso não tem certo e errado. Mas a posição onde você vai passar tem. Se você passar o blush aqui, ó, eu tenho a massazinha do rosto, certo? Se eu passar muito deixando cair pra baixo, cai o rosto. Assim como o facelifting, que eu também já falei por aqui, se a gente passa mais pra cima, tudo que você passa em direção pra cima, você levanta. Se eu passar muito pra baixo, cai. Então, o erro é nunca passar dessa linha aqui, ó, que a gente fez o contorno. Peguei o Candelion da Benefit, com batidinhas, você pode dar um sorrisinho se preferir. Ó, só aqui em cima mesmo. Ele fica um tomzinho bem cor de saúde, bem natural, com brilho. Ó, tá vendo a diferença de um pro outro? Só um arzinho de saúde. Já selei a minha pele com o pó da MAC Studio Fix. E aqui não é erro, mas é mais uma dica de cuidado com quantidade de pó, seja ele compacto ou translúcido. Com o pincelzinho, ó, eu fui esfumando assim em movimentos circulares. Passou a mão, não grudou, já é o suficiente. Se você passa em exagero, fica aquele aspecto de pele quando você enxerga que a pessoa tá com pó, que não tá natural, e pode craquelar. Bom, e agora também mais um erro a respeito do iluminador. O iluminador, ó, eu vou usar essa paleta aqui. Paleta não, né? Esse duo. Aonde tá o erro aqui? É você tomar cuidado com o fundo de cor. Eu tenho a pele bem clarinha. Se eu passar um iluminador que ele tem muito fundo, seja ele mais bronzeado, aqui ele vai ficar com aspecto de bronze e não de iluminador. Se ele seja muito rosado, ele vai ficar mais como um blush que eu passei aqui em cima. Então, fundo de cor tem que tomar cuidado na pele para não ficar uma mancha, ao invés de ficar aquele iluminado natural. Batidinha, tirou o excesso e aonde você vai aplicar, aonde você quer realçar. Eu faço aqui, ó, um C,
Muito cuidado também nessa região para não ir muito próximo do olho, senão em flash estoura. E aqui na sobrancelha. Aqui em cima e com o dedinho, pontinha do nariz. Agora eu vou mostrar pra vocês se eu tivesse escolhido um iluminador com fundo de cor, o que eu teria errado. E cuidado com o exagero também, ó. Tá vendo aqui? Senão ele vai ficar muita mancha. Mas aí o que você faz? Volta ou com o pincel do blush ou com o pincel do pó e esfuma. Se eu tivesse escolhido um iluminador de fundo de cor, olha isso aqui. Isso aqui é uma paleta de iluminador. Mas, consegue perceber como isso aqui tem cor? Ó. Tá vendo esse bronze? Imagina uma cor dessa aqui. Tá vendo? Ele fica manchado, ele não vai ficar bonito. Olha isso aqui. Isso aqui eu uso como blush. Um blush bem iluminado. E claro, tudo isso porque depende da tonalidade da pele de cada pessoa também. Então não é todo iluminador que serve pra todo mundo. Mas a gente consegue adaptando. Eu uso isso aqui como blush. Dependendo do iluminador, você pode usar como um contorno, assim como eu fiz por cima, se ele tiver muito bronze, ou então mais aqui no colo. Por último, o erro que eu mais cometia, não esfumar a sombra. Então eu vou fazer um olho aqui, ó, bem rapidinho, com essa paleta, usando tons mais básicos, então mais um marronzinho, um iluminado, e mostrar pra vocês a diferença de uma sombra que eu não esfumo a borda e de uma que eu esfumo. Ó, vou usar um tom de base, de transição. E outra coisa, sempre pra cima. Esse é outro erro também, deixar a sombra cair o olhar. Um tom mais escuro para construir um esfumado, para dar acabamento e marcar o olhar. E agora eu vou esfumar esse lado, ó. Movimento de vai e vem só nas bordas e transições. Vou pegar um tom iluminado com o dedinho mesmo e passo aqui no começo do meu olho. Consegue perceber a diferença? Aqui não tá esfumado e aqui sim. Como fica um acabamento mais profissional, mais natural. Posso pegar aqui, ó, e marcar um pouquinho. Pra levantar esse olhar, porque aqui tá mais puxadinho. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Então, ó, bem de leve, eu passo esse marrom aqui, do meio pro final, e vou passar o primeiro tom mais clarinho, ó, nesse começo do olho. Ainda temos um olho marcado, olha a diferença. Agora, pincel de esfumar, eu vou igualar os dois olhos.
E a gente faz o quê? Esfuma embaixo também com movimentos de vai e vem. Se você é do time do lápis, embaixo, na linha d'água, você vai passar o lápis esfumando um pouquinho pra fora, não só aquela linhazinha, e depois vai esfumar com uma sombra, selando ela também e não deixando esse lápis marcado, porque assim você faz o seu olho abrir. É outro olho, olha, gente. Pode também, ó, esfumar transição de cor. Então aqui o meinho. E a nossa make de hoje é isso. Eu trouxe alguns erros, algumas coisas que eu cometia e acho que o principal era não esfumar a sombra. Agora eu vou finalizar rapidinho com uma máscara de cílios, um batom pra vocês verem como muda. Mas é uma make, ó, que dá pra usar em qualquer ocasião, de dia, de noite, se você preferir colocar uns cílios postiço. E eu vou usar dois queridinhos aqui, ó, que eu amei. Coleção da Chiara Ferragini. Finalizei aqui a make, ó, com um batom que faz toda a diferença, um vermelho mais aberto. Imagina com um nude, seria mais básico. O batom, ó, faz o poder. E é isso, gente. Agora me conta nos comentários o que vocês já fizeram de erro também, que vocês foram aprimorando, foram estudando, foram treinando e hoje não fazem mais. Espero que eu tenha ajudado vocês mostrando alguma diferença de algumas técnicas. Muito obrigada a quem chegou até aqui no vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!